A paz do Senhor, mais que vencedor, vitorioso em Cristo Jesus. Evangelista Fábio Cruz, mais uma vez aqui na live, conversando com o Fábio Cruz, a primeira live do ano de 2021. Estamos voltando às nossas atividades devagarzinho, com força total, mas devagar, com maturidade, sem pressa, tranquilo, na presença e na direção de Deus. Então, primeira live do ano, conversando com o Fábio Cruz, a primeira live do ano. A minha convidada hoje vai ser a nossa irmã Liliane. Para mim, eu chamo ela de Lili, porque a gente já tem uma amizade já de um bom tempo, já congregamos na Batista, a gente tem um vínculo, então eu chamo ela de Lili, para os mais chegados. Algumas pessoas, como também comigo, me chamam de Fabinho, Outros me chamam de Evangelista, mas outros me chamam de Fabinho, porque tem um vínculo, são mais chegados à minha pessoa e assim, a gente vai caminhando na presença de Deus. Mas independente de Fabinho, de Evangelista Fábio Cruz, a gente aqui não está preocupado com esse rótulo, com esse título. A gente está preocupado aqui em que a palavra de Deus seja propagada, os irmãos recebam a mensagem. A nossa irmã Lili já está online, já acenei para ela e já vou chamá-la para começarmos o nosso bate-papo. Então eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade que Ele está nos concedendo. Irmã Maria Lima, glória a Deus, está chegando o pessoal, está chegando aí para participar, compartilhar e conversar com a gente. Então, antes de nós chamarmos a Lili, eu quero parabenizar primeiramente, glorificar primeiramente a Deus por estar nos dando essa oportunidade de mais uma live, de começarmos a primeira live nesse ano de 2021. Obrigado, porque ano passado foi uma benção, o projeto deu certo. Começamos essas lives no meio da pandemia, no meio do isolamento, em março, se eu não me engano, no finalzinho de março, e Deus abençoou, foi bênção, gente boa, pessoas, homens e mulheres de Deus passaram por aqui. Boa noite, amada Maria Lima, nossa irmã Maria. Então, se muita gente boa passou aqui pela live, pessoas ricamente usadas por Deus passaram por aqui, conversaram com o Fábio Cruz, com o nosso irmão Fábio, que sou eu aqui, e foi bênção, não dá nem para falar. Nosso pastor Dudu, irmã Salomé, pastora Carla, irmão Anderson, irmão Alexandre, tanta gente boa passou por aqui no ano de 2020, no meio da pandemia, no meio do isolamento, a gente conseguiu agrupar esses irmãos. Irmã Francina, nossa amiga, irmã Francina, é uma dessas que me chamam de Fabinho, ela é uma dessas pessoas que me chamam de Fabinho, a nossa irmã Francina, a Lili também tem esse costume também, e algumas pessoas, Então eu quero glorificar primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele tem me concedido, esse projeto que surgiu em meio à pandemia, No meio do isolamento, surgiu esse projeto no meu coração, da gente conversar sobre a palavra, Não é um debate, não é uma discussão, é uma conversa. A gente vai conversando sobre o texto, vai falando aquilo que Deus vai ministrando e pessoas são ricamente abençoadas. E quantas pessoas foram abençoadas, quantos retornos, feedback eu tive aqui nessa live, pessoas que receberam de Deus. Então hoje, nossa primeira live, nosso primeiro pontapé é com a nossa amiga irmã Lili, a Liliane, que eu vou convidá-la. Então quero já pedir a você, compartilhe aí essa live aí, para chegar em outras pessoas, para que pessoas sejam abençoadas. Compartilhe aí, para que essas pessoas sejam ricamente abençoadas nessa noite. Minha amiga, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Tá me ouvindo Amém. bem aí? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Me vendo bem também? Tudo tranquilo? Amém. A imagem? Então tá na benção. Amém. Muito bom ter você aqui nessa live abençoada, esse projeto, como eu falei, que iniciou em março, se eu não me engano, finalzinho de março, no meio da pandemia. Eu senti o desejo de fazer esse projeto, que na realidade, Lili, já estava rolando muitas lives, Se você perceber, no período do isolamento, as lives cresceram muita live, Verdade. E aí eu não queria ser mais uma live.
eu queria que uma live fosse diferente, que algo diferenciado do que estava já rolando naquele período. E aí, Papai do Céu me deu essa direção da gente conversar sobre a Bíblia, né? Falar sobre a palavra, né? Então, deu certo, o projeto deu certo, muitas pessoas foram abençoadas, você passou por aqui também, e hoje Deus está me dando a oportunidade de começar essa live com você, né? Amém. Obrigado, já de antemão, obrigado por aceitar o nosso convite, né? E é sempre bom conversar da palavra de Deus com você. Vejo o crescimento de Deus, o mover do Espírito Santo sobre a tua vida nesses Amém. anos. E como eu já tenho te chamado de futura pastora, eu creio assim que Deus já está te preparando para esse patamar no nome de Jesus, né? Então, antes de começarmos, eu quero já também mandar um abraço aí pro Varão, né? Amém. E manda um abraço para ele aí, se ele estiver aí perto. Com certeza. Não, ele está no Quero trabalho. que ele tá no trabalho. Quero que ele seja um dos próximos aí nessa listagem aí. Pessoas diferentes também, para passar por aqui e a gente conversar sobre a palavra. E aí eu te convidei, você aceitou de pronto, né? Graças a Deus, eu gosto de pessoas assim que aceitam de pronto. Vamos lá, vamos embora, vamos encarar. Você é igual a pastora Carla, quando eu convido, ela topa na hora, aí a gente marca o dia e a coisa flui. Carla já é uma parceira de live, né? Amém. E aí eu te fiz o convite, você aceitou, te perguntei se você tinha um texto, você prontamente me deu o texto, porque eu costumo também trabalhar com essa parceria. Às vezes eu tenho um texto, mas eu gosto de deixar o meu convidado à vontade. E aí você nos trouxe um texto de Lucas 22, né? 31, 32. 31, 32, que eu faço questão de ler aqui, rapidamente, né? Para não quebrar o protocolo. Eu quero ler com os irmãos que já estão aí entrando, assistindo, né? Que vai dizer assim, né? Esse texto, 31 e 32, vai dizer assim: Pedro é avisado, que é o subtítulo, não sei na sua versão. Vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Amém? Vou repetir. Amém. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. E aí, esse texto, como eu te falei no Zap, é um texto muito bonito, forte, e é um texto também que a Laisa gosta muito, né? Irmã Margarete, a paz do Senhor, Deus abençoe. E é um texto que a Laisa gosta muito, eu fiquei meditando nesse texto. Eu ontem fui na igreja aqui perto, né? E cheguei lá, fui o pregador. E aproveitei para pregar sobre esse texto que estava latente, né? Estava forte no meu coração, meditando ontem o dia todo, né? Nosso irmão Bruno, é ele que entrou aí? Não. Não é ele não? Não. Ah, tá. Mas, irmão, Pai do Senhor, irmã Margarete, irmã Luciene, Deus abençoe os irmãos. Vamos lá. Então, eu aproveitei a oportunidade ontem, Lili, e trouxe uma palavra na igreja sobre esse texto, mas eu falei da parte B, né? Que Jesus fala para ele: Pedro, quando tu se converteres, fortaleça seus irmãos. E é um texto muito forte, né? E aí a gente vai começar falando desse texto, que eu vou te dar a oportunidade para você ministrar aquilo também que Deus colocou no teu coração. Esse texto vai falar, primeira coisa aqui que eu tive que anotar, né? É sobre Simão. Ele começa falando sobre Simão, Simão, né? E aí eu fiquei estudando e vi que quando Jesus chamava esse camarada de Simão, é porque naquele contexto, né, tinha aí uma peculiaridade muito grande com essa questão dos nomes na Bíblia, né? Se você já leu a Bíblia, com certeza já percebeu que essas trocas de nomes eram muito frequentes naqueles contextos, né? E aí Jesus começa a chamar Pedro de Simão, Simão, Simão. Repete 2 vezes, Simão, Simão. Eu fui estudar, fui buscar esse Simão aí nesse contexto. Esse Simão, Pedro, não estava ainda totalmente convertido, né?
esse Simão aí, Pedro, era ainda um Simão, um Pedro rústico, um Pedro ainda a velha criatura, né? Um Pedro ainda que mais na frente, no próprio Jesus já antecipou ele, falando que ele ia negá-lo, né? Antes que o galo cantasse, ele ia negá-lo. Então, quando Jesus chama esse Pedro de Simão, ele ainda está usando ainda um codinome Simão por se referir a esse Pedro, velha criatura, esse homem ainda que não foi transformado ainda, que estava num processo de transformação, né, na presença de Deus ainda, caminhando no processo de crescimento. Então Jesus chama ele de Simão, Pedro. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, né, é o que rege essa questão toda, é que Jesus fala para ele, olha, Satanás veio até mim, vamos conjecturar, pedindo pela sua vida, para te peneirar como trigo, né? Como se quisesse, no literal, no português claro, né? Satanás queria bagunçar, queria sacudir com força, com violência, a vida de Pedro, queria fazer uma bagunça, uma arruaça. E aí, a Bíblia vai dizer que Jesus rogo por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porque Jesus sabia que Pedro, ainda por não estar convertido, provavelmente, em meio a esse processo que Satanás queria peneirá-lo, né? Como se aquele processo da peneira, quando você está peneirando uma areia, e que só fica as coisas boas e o ruim sai. Então, Satanás queria peneirar com Pedro, queria bagunçar com a vida de Pedro. Eu botei aqui, sacudir com violência a vida de Pedro. Então, para que a fé de Pedro não desfalecesse, Jesus diz assim, ó, eu roguei por ti, camarada. Eu orei, eu clamei, eu pedi a Deus por ti para que não acontecesse isso, porque senão a tua fé ia desfalecer. E aí esse texto é de uma profundidade muito grande, a gente percebe aqui, como você me deu, né, a questão lá do tema, eu botei, a oração intercessória, né? Cara, e a oração intercessória nada mais é que orar, é um processo de oração, é ação de orar por uma pessoa, de uma forma mais intensa, mais firme, de vivenciar, de chorar por aquela pessoa. E foi o que Jesus fez. Jesus rogou, orou, clamou a Deus por Pedro, porque sabia que Pedro não estava ainda, vamos dizer assim, nos conformes, nos padrões, liberto, ainda não era uma nova criatura, né? E mais na frente o texto vai dizer também que Pedro diz assim, Senhor, estou pronto, olha, estou pronto para morrer por ti, se for necessário. E aí Jesus fala para ele, rapaz, conjecturando, ele diz, rapaz, não é bem dessa forma, tu não está pronto, né? Então é necessário primeiro que você se converta. Olha Jesus falando, primeiro que você se converta, depois você fortalece os seus irmãos. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão também, não sei aquilo que Deus ministrou no seu coração, mas o texto é muito grande em lições. E aí eu queria, dando essa introdução, eu queria deixar você falar, né, aquilo que Deus ministrou, você falou que trouxe uma palavra na igreja sobre esse texto, e eu queria deixar essa oportunidade para começarmos a nossa live, deixando você falar. A nossa irmã Francina colocou aqui, ele não conhecia Jesus ainda não tinha ainda aquele contato, só quando ele estava lavando as redes, Jesus apareceu, deixa eu ver aqui, puxar aqui, para ajudar ele e converter como ele foi quando praticamente. Então, assim, Pedro não estava ainda totalmente convertido, né? É o X da questão. Mas eu quero te ouvir um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. Amém? Você está com oportunidade para falar um pouquinho. Boa noite, gente. Meu nome é Liliane, sou casada com o Bruno, faço parte da comunidade Sião, sou amiga de longas datas do Fábio, como ele falou aí, da família dele, é um amigo muito querido. E eu vou falar um pouco sobre esse texto de Lucas, 22, 31 e 32. E nessa parte eu queria fazer o primeiro adendo, né? Porque o texto fala, né? Diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo.
Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Essa é a versão que eu tenho aqui. Então, Certo. assim, a primeira coisa que a gente precisa perceber nesse texto é que Pedro, ele andou 3 anos com Jesus Cristo. Ele recebeu poder para curar enfermos, expulsar demônios. E ainda assim, ele estava num processo de aperfeiçoamento onde o próprio Jesus disse que ele precisava se converter. Por quê? Porque ele houve um pedido da parte do nosso inimigo, das nossas almas, do diabo, para que pudesse se andar com ele, como se fosse um trigo. Né? E nesse estágio, né, dessa questão, se você souber, se você quiser pesquisar depois, existe um processo para o trigo, né? Então, assim, nisso, o trigo, ele passa, como o Fábio mesmo falou, pela peneira, e isso é com muita violência. Então, ele fala aqui, né, Jesus, ele fala com ele, usando a parábola, né, que Jesus ele fazia muitas alusões para que seus discípulos pudessem entender aquilo que ele estava falando, porque nem todas as pessoas teriam um entendimento dos mistérios de Deus, né? Por isso que Jesus ele falava muito a despeito de parábolas, né? Então, esse processo do trigo que Jesus faz uma alusão com Pedro para que ele pudesse entender, é para ele também perceber como o diabo queria e como o diabo é destrutivo a despeito das nossas vidas, né? Como ele tem uma sede violenta, né, em fazer com que nós não viéssemos a permanecer no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Então, assim, a violência da repetição, né, do processo ilustra o desejo, né, do inimigo das nossas almas, né? E isso é algo importante que a gente precisa perceber. Porque Pedro, ele andou com Jesus. Ele andava com o próprio Jesus. Imagina o privilégio que era naquela época de andar com o próprio Jesus Cristo, com a própria pessoa de Jesus. Porque hoje nós cremos naquilo que nós não vemos. Mas ele via. Por quê? Porque ele andava junto com a verdade, com a vida. E ainda assim, ele ainda estava num processo de aperfeiçoamento. O Bruno entrou aí agora, Fabinho. Então, assim, esse é o primeiro adendo que eu queria dizer, que Pedro, ele andava com Jesus, e Jesus, como nosso amigo, como nosso intercessor, fez uma alusão para ele, para que ele pudesse entender o propósito do inimigo sobre a vida dele. E ele ainda faz um pedido para ele, né? Mas eu roguei por ti, para que você se converta. Né? Quantas vezes o Senhor, ele nos mostra coisas tão nítidas, tão palpáveis aos nossos olhos, e a gente não percebe, ou às vezes não quer perceber. Ou então o Senhor, ele usa outras pessoas no nosso contexto, porque os profetas ainda se manifestam na terra, né? Graças a Deus por isso, através da obra do Espírito Santo, os dons ainda estão manifestos, né? E quando a gente não consegue ouvir de maneira audível, não consegue entender, o Senhor vai lá e usa uma pessoa, isso eu acredito que já tenha acontecido com muitos aqui, para poder falar algo que de repente só você e Deus sabia. Né? Então, assim, uma das primeiras questões que a gente tem que perceber é isso, que a gente precisa se santificar todos os dias para a gente ser conhecido do Senhor. Aleluia. E a gente viver os seus preceitos, porque Pedro, ele era um apóstolo que ele andava com Jesus e ainda assim ele foi altamente exortado pelo Senhor. Deus, ele é rico em misericórdia, o Senhor é um bom pai, ele é um bom pastor. E ainda assim o Senhor fala a despeito disso, né? Que o inimigo, né? Ele tem um desejo voraz sobre nós, para que a gente não permaneça na fé e no firme fundamento das Escrituras e em seguir ao Senhor, né? Se você quiser fazer alguma colocação com relação a isso. Não, pode continuar. Mas você tá dentro. Então,
Nesse contexto, eu queria também falar um pouco da questão de Jesus ser o nosso intercessor. Você é meu amigo de longa data, a gente já participou de muitas orações, de muitas campanhas aí, a gente já buscou muito em monte, né? E eu tenho essa característica que eu carrego para a minha vida. Na minha comunidade, graças a Deus, eu tenho muita liberdade também com relação a isso, né? Cada um caminha segundo aquilo que Deus deu. E eu gosto muito disso, da questão de orar, da questão de interceder. Quando posso, vou ao monte. Gosto demais, gente. Fico brincando com o pessoal que eu fico, gente, essa sou eu e eu gosto disso e eu entendo que isso faz parte da minha missão. E nesse texto é bom a gente observar que Jesus, ele sabia, porque o Senhor, ele enxerga aquilo que a gente não enxerga, né? E ele sabia o que estava acontecendo, vamos dizer assim, por trás dos bastidores. Porque o próprio diabo chega para ele e fala que queria cirandar com a vida de Pedro. E Jesus vai lá e traz a verdade para Pedro e fala para ele, olha, ele queria cirandar com você, como se fosse uma peneira, como se passasse por uma peneira, mas eu roguei por ti. E aí a gente vê o ministério de Jesus sobre as nossas vidas, porque o Senhor, ele é o nosso amigo, ele é o nosso intercessor. Olha que coisa preciosa é nós termos o Senhor, além do nosso amigo, ser também o nosso intercessor. Em 1 João 2:1 fala que, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em meio a tudo aquilo que nós temos vivido, em meio a várias circunstâncias da nossa vida, ou até mesmo quando nós nos sentimos injustiçados, né? Porque nós, seres humanos, temos aquele senso de justiça própria, aquele senso de que nós temos que resolver, nós temos que fazer. Mas nesse tempo, aqui em casa, nós temos vivido muito isso, né? Que o Senhor é aquele que intercede por nós. Não que nós venhamos querer mal de outras pessoas, nada disso. Mas nós cremos que o Senhor é poderoso para ajustar todas as coisas, porque Ele é o nosso advogado e Ele é justo. O Senhor, Ele pratica, Ele ama a justiça, Ele odeia a iniquidade, mas o Senhor é justo, Ele é um bom Pai. É por isso que a gente pode também abrir aqui um adendo de que às vezes as pessoas falam por que tantas coisas acontecem, por que A, B ou C, por que acontece de determinada maneira. A gente precisa entender que o Senhor, Ele é soberano. E Ele é um justo juiz. E Ele enxerga além daquilo que nós podemos enxergar, porque nossa visão ela é limitada. O Senhor, Ele enxerga além. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Então, assim, Ele enxerga além daquilo que a gente possa perceber. E ali eu vejo o cuidado de Jesus com a vida de Pedro. Logo depois do texto, ele ainda avisa para Pedro, porque Pedro ele enche o pulmão dele para dizer, o restante do texto diz, né? Ele fala da sua... Como é que eu posso falar uma palavra aqui? Ele fala da sua veracidade de seguir a Jesus, né? De amar Jesus, e Jesus já sabia o que ia acontecer. E Jesus, ele fala isso para ele, dá só um toque para ele. Não é à toa que a mente da gente é tão limitada que se ele tivesse guardado aquilo que Jesus falou, ele não ia dar esse vacilo, se você prestar atenção. Mas aí acontece exatamente como Jesus fala a ele. E no final daquilo, do último canto do galo, ele lembra. Então, assim, o Senhor, ele é soberano. É por isso que nós devemos acreditar em tudo aquilo que o Senhor diz a despeito da sua palavra. É igual quando você recebe uma palavra vinda do Senhor e ela afeta o seu coração de tal ponto que você guarda aquilo em fé, porque você acredita que Jesus ele é fiel para poder cumprir todas as suas promessas, né? Então, assim, esse texto, ele mostra muito isso, né? Para que a gente possa ter uma confiança em fé em Jesus, porque Ele é o nosso intercessor. Eu acho que quando a gente percebe isso, quando a gente traz isso, essa verdade para a nossa vida, quando a gente vive essa verdade da palavra de Deus,
a gente passa a ter uma percepção melhor das dificuldades que vêm sobre a nossa vida. Isso não quer dizer que nós não venhamos sentir. Óbvio que a gente vai sentir, mas nós temos um intercessor, um justo juiz. E nós temos também a pessoa do Espírito Santo para nos conduzir em todas as coisas, né? Porque quanto mais nós temos relacionamento com Deus, com a sua palavra, em oração, em seguir os seus princípios, a gente passa a viver uma vida em santidade. E através disso o Senhor passa a habitar em nós. E a nossa condição de errar se torna muito menor. Não que nós não vamos errar mais, mas se torna muito menor. Então, assim, 1 Timóteo 2,5 fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Então, é nele que a gente tem que colocar a nossa fé, porque é ele que intercede por nós. Então, a nossa fé tem que estar pautada totalmente no Senhor. Em tudo, em todas as circunstâncias da nossa vida. Que momento precioso, quando eu leio esse texto, eu vejo que momento precioso que Pedro teve, porque Jesus foi lá com o seu grande amor e falou para ele, olha, eu roguei por ti. Eu roguei por ti. E o texto ele fala aqui, ó, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quantas vezes a nossa fé está desfalecida, aí aparece um irmão assim do nada. Do nada aparece alguém assim de Deus quando você tá mal e vai lá e lança uma palavra sobre a sua vida ou te ouve ou algo parecido. Eu entendo que isso é um cuidado do Senhor. É uma hora que Jesus está rogando por nós para que a nossa fé não desfaleça. E todos os dias eu penso que o nosso processo de conversão ele é diário. Porque todos os dias nós temos que nos aperfeiçoar para podermos estarmos preparados para o Senhor, até que Ele venha, todos os dias, né? Nós nos assentamos à mesa, na questão da ceia, para poder fazer o memorial uma vez ao mês, mas eu também penso que todos os dias a gente deve ter aquele texto no nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, em todo tempo, em todo momento. Porque hoje em dia, nós vivemos um tempo onde a internet ela sempre mostra quem nós somos e do que nós nos nutrimos, né? Então, assim, eu vejo pela minha rede social, ela não fala muito a despeito do evangelho, né? Eu não foco só a minha rede social, eu foco minha vida mesmo, planta, bicho, entendeu? Coisas engraçadas, é aquilo que eu gosto. Mas eu penso que a nossa vida e a nossa conduta, em tudo aquilo que a gente tem que fazer, em tudo aquilo que a gente tem que caminhar, o Senhor, ele tem que estar presente. Então, assim, o Senhor, ele é o nosso intercessor. A gente tem que ter essa convicção no nosso coração, de que ele roga por nós para que a nossa fé, ela não desfaleça. Então, assim, para nós que estamos aqui, que a gente possa ter esse entendimento, que em todos os momentos da nossa vida, sendo ele bom ou ruim, o Senhor, ele está. Sabe? E pode ter certeza que o dia que a sua fé vier a sucumbir por algum momento, o Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, ele vai estar lá para poder rogar por você, para que a sua fé não venha desfalecer. Esse texto, essa parte que ele fala, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, eu achei isso muito, muito forte, né? Porque, primeiro, Jesus já sabia como Pedro estava, né? Como eu falei, Pedro ainda não estava totalmente convertido, ou melhor, não estava ainda dentro desses padrões, vamos dizer assim, mais próximos, mais íntimos de Jesus, no sentido de conhecê-lo melhor. Caminhava com ele, mas não conhecia a ele a fundo. Então Jesus chama a atenção de Pedro, dizendo, cara, eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é realmente, como você falou, a preocupação de Deus conosco, em meio à nossa fé, em meio às dificuldades, às adversidades que passamos, que ele sabe muito bem que haverá momentos que a nossa fé tende a esmurecer. E aí ele diz, né? Roguei por ti para que a tua fé não desfaleça.
E aí eu achei também interessante, nesse mesmo caminho, ele deixa essa condição para Pedro: camarada, agora se converta, porque você precisa fortalecer seus irmãos depois disso. Né? Então, assim, eu vejo também um carinho, né, preocupação de Deus a todo tempo conosco, né? De não deixar que a nossa fé venha esmorecer em meio às adversidades. Não somos super crentes. Como você falou, estamos sujeitos a falhar. Mas a nossa fé, às vezes, precisa desses momentos de que Jesus venha rogar por nós, porque isso é muito forte. E Pedro não estava totalmente convertido, pronto, então Jesus precisava, naquele contexto, rogar por ele, porque, como diz o próprio texto, Satanás queria sacudi-lo com muita força, com veemência, e aí era necessário esse rogar, essa intercessão. Então eu vejo aqui o amor de Deus mesmo, a preocupação, o carinho, o zelo que Deus tem sempre conosco, nos conhecendo muito bem, né? A nossa irmã Francina colocou: o Senhor tem que ser a nossa bússola. A gente não pode deixar ser levado por Ele, saber o caminho certo e a direção para nossas vidas, né? Sim. O importante também nesse texto, Fábio, é que Jesus ele não intercede para Pedro não ser cirandado. Ele não intercede. Ele intercede para que a fé dele não desfaleça em meio à prova. Justo. Se Jesus quisesse, ele escreveria, o texto falaria isso, ou então Jesus mesmo falaria isso: olha, eu vou te livrar da ciranda. Não. Jesus falou para ele poder ser fortalecido em fé em meio à provação que ele iria passar. Justo, muito bem colocado isso, né? Isso nos traz a entender que Deus vai permitir os processos. Exatamente. Mas se a sua fé esmorecer em meio a esse processo, ele vai estar pronto para rogar por você, para te consolar, para te confortar, para que você continue a caminhar. Então, muito bem colocado, né? Jesus está rogando pela fé de Pedro, não para que Pedro fosse poupado, né, desse processo, desse cirandar. Muito bem colocado, ótima colocação. Aí a Laísa colocou também aqui um fator também interessante. Pedro caminhou com Jesus, mas ainda não estava convertido. Quantos crentes assim na igreja conhecem Jesus só superficialmente? Então, era o caso de Pedro, né? Porque mais na frente, ele, muito veemente, ele vai dizer: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para morrer por você e para ser preso. Então, Jesus, como você bem colocou, deixou o inimigo cirandá-lo, mas sabia que a fé dele ia ser esmorecida, e Jesus vai lá e roga a Deus por Pedro. Então, muito bem colocado. A palavra de Deus, ela fala isso pra gente, que a gente ia passar por provações, mas que em todas elas o Senhor ele estaria conosco, né? Nós seremos afligidos, mas nós temos o Senhor para poder interceder por nós, né? Porque muito se fala a despeito daquilo que você vai receber, daquilo que você vai ganhar, porque você vai vencer. Tudo bem, eu até concordo com algumas vertentes a despeito disso, mas também é necessário falar que é necessário a gente passar pelos processos, porque os processos que trazem maturidade para nós. Justamente. São os processos que trazem o aperfeiçoamento para as nossas vidas. Porque você imagina se a gente só orasse e fizesse campanha para receber. Ia ser muito fácil, né? Muito fácil, é verdade. O Senhor permite que a gente passe pelos processos. Por isso que é importante você não pular etapas no seu processo. Você precisa sempre viver o processo. Por quê? Porque depois da tempestade não sempre vem a bonança. O Senhor sempre tem algo a nos ensinar em meio a esse processo que a gente tem que passar no decorrer da nossa vida. O Evangelho de João vai dizer lá bem claro: Senhor, oração de Jesus, se não me engano, capítulo 17, acho que você leu aí, mas ele vai dizer lá na frente, né?
Pai, não os tire-os do mundo, mas livra-os do mal. Então, o cirandar do inimigo sobre as nossas vidas vai acontecer. Mas se nesse momento a sua fé esmorecer, Jesus vai estar pronto para rogar por você. Então, muito bem colocado isso, deixar bem claro, né, que ele deixa a gente passar, como você falou, para adquirir experiência, intimidade, se aproximar de Deus. E foi o caso de Pedro, né? A gente está falando desse homem aqui no início, que era um homem rústico, que cortou a orelha do soldado de Malco, né? Que achava que estava pronto para tanta coisa. E Jesus permite esse momento na vida de Pedro, justamente para amadurecê-lo, chamar a atenção dele que ele não era bem daquela forma, que o evangelho que ele achava não era bem dessa forma. Então, Jesus tinha os seus propósitos na vida de Pedro. E aí permitiu esse cirandar, permitiu a experiência do galo para Pedro crescer. E aí, mais na frente, a gente percebe, Lili, eu creio que você já leu isso, esse mesmo Pedro hoje, mais na frente, é um Pedro que ganha 3.000 almas, é um Pedro totalmente mudado, é um Pedro totalmente convertido, que no final da sua caminhada, ele diz, né, que não era digno de morrer igual o mestre na cruz, e pediu que colocasse ele de cabeça para baixo. Olha a profundidade do processo, das lutas que ocasionou e que transformou a vida de Pedro, né? Então, assim, como você colocou, é necessário passar para um aprendizado, para um crescimento, para amadurecer, para tantas coisas. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então é tudo. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo, né? Então é necessário. Eu olho para esse texto e vejo que Jesus estava chamando Pedro para conversão, para intimidade, para transformação. Esse Pedro tão forte, tão rústico, tão, meu Deus, tão brabo, vamos dizer assim, no nosso linguajar, e Jesus permite para que ele venha entender e se aproximar. E foi esse Pedro que a gente conhece a história, que viveu grandes experiências na presença do Senhor. A Laisa colocou aqui, mas após o convertimento, nenhum único discurso ganha 3.000 almas, justamente, né? Esse Pedro agora tem experiência para falar, né? Tem experiência para falar. Eu acho esse texto muito interessante, né? Então, assim, fala. Dentro desse contexto, se você quiser concluir, pode concluir, porque eu vou entrar numa outra parte. Não, pode falar, pode concluir, que eu vou também, quero falar outro tópico. Dentro desse contexto, Jesus ele mostra para nós a importância de nós sermos intercessores. Justo. Ele dá um bom exemplo nesse texto nisso também. Porque ele mesmo roga por Pedro. Jesus ele estava ali naquele tempo fazendo, né, a sua missão, cumprindo aquilo que o Senhor tinha designado para ele fazer durante aquele determinado tempo. E aí, nesse contexto, um pouco antes dele ser pego, né, ele fala isso para Pedro, né, dessa questão, né, e ele fala que eu roguei por ti. Então, esse contexto é importante porque Jesus ali, ele nos ensina qual é o verdadeiro poder da oração intercessória. Qual é a nossa missão? Porque se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos andar como ele andou. E o próprio Jesus, ele fala isso, que sinais e maravilhas maiores no nome dele, nós faríamos. E a palavra de Deus também fala que nós devemos buscar os dons com zelo. Então, assim, como nós devemos buscar isso tudo? Através da oração intercessória, através do relacionamento com Deus. Orar, interceder, buscar. Né? Então, nós temos que entender o nosso papel, que nós somos um intercessor. Existem vários tipos de pessoas que caminham, né, na parte da intercessão. Existem pessoas que intercedem por cura, existem pessoas que têm uma veia mais voltada para a libertação, existem pessoas que oram muito
por famílias, e assim o Senhor vai levantando pessoas para poder orar uns pelos outros, para quê? Para que a fé daqueles não venha desfalecer, ou orar mesmo por uma outra situação ou por outro motivo, né? Lembro aqui novamente, como eu falei no início, né? Quantas vezes você estava passando por uma situação ou por um processo onde só você e o Senhor sabe, e o Senhor levanta alguém para poder falar exatamente aquilo que está dentro do seu coração, né? Isso é a revelação do poder da oração intercessória, porque você se relaciona com Deus. E nós, como cristãos, nós devemos orar um pelos outros, né? Nós devemos ser intercessores, né? Então, Lucas 18:1 fala assim: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. A palavra de Deus também mostra várias vezes que Jesus ele se retirou do meio do povo para poder orar e ter um momento de relacionamento com Deus, ter um momento de intimidade com o Pai. É muito bom orar em grupo, é muito bom orar com o seu esposo, com a sua esposa, mas devemos também ter o nosso momento de intimidade relacional com Deus. Então, assim, é importante todos nós, cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, né, que professamos a fé em Cristo, que seguimos os princípios da sua palavra, entender o nosso papel como intercessor. Numa casa que tem 5 pessoas que professam o nome de Jesus, tem 5 intercessores nessa casa. Aleluia. Porque são 5 pessoas que devem orar. É aquele famoso deixa Deus te usar, né? Você começa a orar e o Senhor começa a revelar os mistérios que estão no coração dele. Aí, às vezes você lembra de uma pessoa muito aleatória, entendeu? Que você não lembra há muito tempo, mas isso aí é o quê? É o Senhor ministrando no seu coração para você poder o quê? Rogar por aquela pessoa. Porque é assim que o Senhor faz. Porque a gente também precisa entender que todo dom que é deliberado para nós é em favor de outras pessoas. Aleluia, então, assim, verdade. é importante a gente perceber isso, a importância da intercessão. Nós tivemos um propósito de oração da nossa igreja de 40 dias orando, 5 horas da manhã, por santidade. Santidade ao Senhor. 40 dias... 5 horas da manhã, a gente estava invocando o nome do Senhor ali, invocando a santidade dele para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar essa santidade, ser santos como ele é. E a partir disso, muitas coisas aconteceram. Por quê? Porque o Senhor ele é luz. E o Senhor ele é bom. E ele sempre revela aquilo que está escondido, aquilo que está no coração. Até mesmo nós estávamos de frente nesse propósito de oração, a gente orava todos os dias: Senhor, se houver algo em nós que nós não estamos enxergando de maneira clara, que as escamas dos nossos olhos caiam, para que a gente possa fazer o caminho de volta, para que a gente possa se arrepender e viver aquilo que está proposto no teu coração, porque nós queremos viver em santidade. Então, assim, Lucas 18:1 deixa claro isso, que Jesus ele fala aqui, ó, que deveriam orar sempre, nunca desanimar. Ah, mas tem dias que eu não consigo orar. Você chora, porque o Senhor, ele entende o seu choro. Você ouve uma canção, às vezes você não consegue nem falar e você ouve uma canção e aquilo dali afeta profundamente o teu coração. Isso é uma maneira que o Senhor ministra a você, ou então você lê um versículo e aquilo afeta a tua vida de tal forma que você chora e o Senhor ali faz o processo dele em você. E isso é um momento intercessório seu. Existem vários tipos de intercessão. Existem momentos que você guerreia por vida de pessoas. Existem momentos que você guerreia por cura. Existem momentos que você faz propósito. Aqui no meu quintal é um exemplo disso. Várias pessoas da minha família aqui fazem propósitos de oração de determinados dias, em determinado tempo. E eu acho isso uma bênção. Por quê? Porque isso fortalece a fé, a mutualidade de buscar o Senhor. Não, vamos orar, permanecer em fé. É aquele famoso: ninguém solta a mão de ninguém.
Então, assim, isso é uma bênção. Então, assim, seja um intercessor. Aleluia. Seja um intercessor, é verdade. A oração intercessória, ela é importantíssima. Ela move a mão de Deus ao nosso favor e a favor de outros. Como você bem colocou, às vezes pessoas que estão desfalecendo a fé e precisam desse apoio. E aí Deus levanta sempre o intercessor. Deus levanta sempre aquele que já tem esse chamado para estar intercedendo. Me faz lembrar, quando você falava aí, de, acho que se não me engano, Moisés, Arão e Ur, né? Que Moisés estava ali orando em meio àquela guerra que o povo estava passando embaixo, e Moisés vai para orar, e Arão e Ur estão ali justamente na intercessão por Moisés, para que o povo continuasse ganhando a guerra. E o texto vai dizer que enquanto Moisés estava com os braços estendidos, o povo ganhava a guerra. E Arão e Ur estavam ali, na intercessão aqui, ajudando para que o braço de Moisés não desfalecesse, trazendo para o mundo espiritual. É a mesma coisa, né? Os intercessores fazem isso, né? Às vezes eles ligam para a gente, eu converso com a gente, poxa, irmão Fábio, poxa, irmã Lili, não estou mais aguentando, me ajuda em oração, essa pessoa está desfalecendo a fé. E aí a gente entra nessa hora, em oração, de madrugada ou durante o dia, não importa o momento, justamente para fortalecer essa pessoa que está sendo, às vezes, cirandada pelo adversário, está passando um processo e que para ela tem sido difícil esse aguentar. E aí entra o intercessor. Então, muito bem colocado você afirmar e dizer para a gente da importância da oração intercessória. Ela tem muito efeito. Ela tem um enorme efeito, essa oração intercessória. Às vezes a gente não consegue enxergar no momento, mas ela é como uma seta, como uma flecha forte, que sai da mão do arqueiro e vai até o alvo necessário. E aí a gente, mais na frente, né? Porque você já sabe, né? Que às vezes a gente ora hoje, intercede hoje, e não vemos, às vezes, o resultado no momento. Mas, lá na frente, a gente vai ver o fruto daquela oração intercessória que nós fizemos por uma pessoa. Com certeza, o Senhor traz para nós o feedback depois, para nós entendermos que valeu a pena, que funcionou, que deu certo, que ele estava ali ouvindo, que ele estava confirmando, que naquele momento, às vezes, na hora, a gente não consegue enxergar, porque há uma guerra muito grande no mundo espiritual. E aí você falou também dessa questão da oração, me fez lembrar de Daniel, né? Um camarada que viveu isso, né? A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, Daniel 10, e que Daniel começou a orar. A Bíblia diz que no primeiro dia que Daniel orou, intercedeu, Deus ouviu a oração de Daniel, a intercessão. Só que houve uma batalha no mundo espiritual para que a resposta não chegasse para Daniel. Mas a Bíblia dizendo que Deus, no primeiro dia, ele ouviu a oração. Então, eu quero aproveitar esse texto e dizer que vale a pena ser o intercessor, porque Deus ouve a oração intercessória. Talvez o feedback não vai vir na hora. Pode demorar 21 dias ou 40 dias, como vocês fizeram, mas a resposta virá. O Senhor ouve a oração do intercessor. Ela é uma ferramenta, ela é uma alavanca muito importante para nós e para aqueles que a gente está intercedendo. Então, a gente percebe aqui em Jesus essa ferramenta, esse mover que Jesus fez a respeito de Pedro, rogando por ele, para que ele fosse forte, para que ele permanecesse firme, porque Satanás queria cirandá-lo, né? E cirandou, né? Através daquela situação do galo, através dessa situação que ele teve que, infelizmente, negar, e aí ele foi, infelizmente, deixou a desejar, mas o Senhor já estava sabendo, preparando ele para aquilo. Então, assim, a oração intercessória, ela é importante, muito, muito importante. É de grande valia, é uma ferramenta de um poder incrível quando nós oramos e intercedemos por alguém, né? E eu glorifico a Deus, porque, como você falou, ainda existem intercessores.
Ainda existem pessoas que têm esse dom, que têm esse chamado na intercessão, que infelizmente, Lili, não são muitos, não são todos, mas existe aí um grupo de pessoas, de homens e mulheres, que foram chamados para esse ministério, o ministério da intercessão, do chamado de Deus de orar, de se colocar por alguém que precisa naquele momento. Isso é muito glorioso, você Amém. se colocar por alguém, você chorar por alguém que necessita, que está desfalecendo a sua fé. Então eu quero deixar também essa palavra para os irmãos que estão assistindo. Seja um intercessor, continue intercedendo, Deus é contigo. Como falou para Daniel, eu ouvi, desde o primeiro dia, eu ouvi. Então continua, porque vale a pena. Amém. Fala. É um bom exemplo também, lá em Colossenses 4:12, fala Colossenses. assim, Colossenses 4:12, Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Esse é o amor de Deus fluindo através da vida de Epáfras, né? Isso. E ele, assim, ele se colocou no lugar de orar pela igreja. Essa pessoa pode ser eu, pode ser você, sabe? E orar para que os irmãos, né? Para que os irmãos não venham desfalecer na fé, para que eles se mantenham maduros, né? E plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha que coisa linda. Esse irmão Epáfras, que está lá em Colossenses 4:12. Né? Ele, um servo de Jesus que vivia em oração por vocês. Ou seja, se ele foi mencionado na Bíblia, é porque, de fato, ele tinha uma vida de oração, né? Ele tinha uma vida onde ele se colocava à disposição de Deus para poder interceder por outras pessoas. Aleluia. É verdade, verdade. Que coisa linda, né? Eu lembro desse texto, mas você trouxe agora a mente, e é muito forte, né? Um homem que foi levantado para interceder pela igreja naquele contexto. E era um contexto naquele contexto de Paulo, né? Colossenses, um contexto forte, um contexto sério, um contexto de perseguição, né? Um contexto de que Deus, através de Paulo, estava preocupado com a igreja de Colossenses, que aquela igreja se fortalecesse, né? Em meio às dificuldades, às perseguições, né? Que essas igrejas, naquele contexto, sofriam perseguições também com o Império Romano. Então, Deus levanta esse homem para orar, para que, como você leu aí, que a igreja permanecesse madura, plena na vontade soberana de Deus. E é isso que Deus quer para nós, né? Que venhamos permanecer firmes e maduros, né? Não como meninos na fé, mas como homens, né? Maduros, alimentados, fortalecidos na presença do Senhor. Paulo fala sobre isso, né? Quando eu era menino, eu agia, falava, discorria com o menino, mas agora deixei de ser menino para ser homem. Então o propósito de Deus é que a igreja cresça, amadureça, deixe de ser uma igreja menina, com características de criança, mas que seja uma igreja madura, plena, para ser forte nos dias que Satanás tente cirandar com a igreja e com os servos do Senhor. Que coisa linda, texto muito bom você ter colocado esse texto, né? Sim. E aí a gente fala dessa oração intercessória. Meu Deus, eu falei de Moisés, de Arão e U, falei de Daniel, você trouxe agora Epáfras. Gente, tantos homens de Deus, tantas pessoas que vivenciaram essa ferramenta, esse estágio chamado oração intercessória. Poucos conhecem, poucos percebem, poucos sentem a profundidade. Mas eu quero aproveitar essa live para os irmãos que estão nos assistindo e lançar esse convite. Venha para esse estágio, venha para esse nível chamado oração intercessória, que vale a pena. Vale a pena. Exatamente. Vale a pena. Isso traz maturidade, porque você passa a ter convicção de quem você é em Deus, de quem o Senhor chamou você para ser.
né? Quando você se relaciona com Deus, cada vez que você se aprofunda mais nisso, o Senhor vai amadurecendo seu homem interior, fortalecendo ele para que você possa entender até a palavra de maneira mais concisa, né? Você consegue entender muito melhor a palavra de Deus através disso, através de quê? De um relacionamento em oração para o Senhor. E isso traz para você uma maturidade, porque a gente deve levar a fraqueza uns dos outros, né? Como você falou no texto, onde o apóstolo Paulo ele fala, né, que um dia ele foi um menino e ele falava como um menino. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa avançar. Para quê? Para que a gente possa, de fato, ter maturidade para poder carregar a fraqueza de outros que vão chegar, ou até mesmo o que seria de nós, eu e você que estamos aqui, no momento da nossa fraqueza, se nós não tivéssemos um irmão, ou então se nós não tivéssemos um pastor em maturidade para nos ajudar nesse processo, né? Então, assim, a gente precisa entender a importância de ter um relacionamento em oração com Deus, para que a gente possa também levar as fraquezas uns dos outros, né? Porque os processos que a gente passa, alguns são extremamente difíceis e requer muito da nossa maturidade. E como a gente amadurece em Deus? Tendo relacionamento com Ele. Relacionamento em oração, intercedendo, buscando, colocando o nosso coração perante ao Senhor para entender aquilo que Ele quer para nós, né? Certa feita eu aprendi que de nada vale a gente fazer uma lista de pedidos para Deus se a gente não ora primeiro para poder entender qual é a vontade dele para a nossa vida. Aleluia, verdade. Sabe? Então, assim, às vezes a gente tem um entendimento errado. Não que seja errado você pedir, ou você sonhar, ou você buscar algo melhor para sua vida. Eu não estou aqui para poder jogar um balde de água fria em você, jamais. Mas é importante você entender, você colocar isso diante de Deus, porque às vezes você vai gastar energia numa coisa que não é a vontade dele. E não vai acontecer. Então, assim, é importante você ter esse relacionamento de oração, de busca através da palavra de Deus. Para quê? Para você poder entender em alto e bom som, entender no seu coração e no seu entendimento qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Eu tenho certeza que várias pessoas se frustraram no ano de 2020. Porque boa parte da sua lista não se concretizou. Por quê? Porque o Senhor mostrou que Ele era soberano. Porque veio uma pandemia e todo mundo ficou dentro de casa. Justamente. Então, assim, é importante a gente entender que o Senhor, Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele pode todas as coisas, sim. Mas a vontade dEle é soberana sobre tudo, né? Gálatas 6:2 ele fala, né? Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, porque se alguém julgar ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá um motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, nós temos o nosso próprio fardo. Mas nós precisamos ser maduros e aperfeiçoados para podermos ajudarmos uns aos outros nas nossas debilidades. Então é importante entender o quê? Cada um vai ter o seu processo individual. Desse processo, você vai receber algo vindo do Senhor, que é o aprendizado, é o amadurecimento. Então, quando outras pessoas vierem se conectar a você com um processo parecido ou similar, ou até mesmo igual àquele que você já passou, você vai ter maturidade em Deus o suficiente para poder o quê? Fortalecer a fé daquele irmão, rogar para a fé daquele irmão não desfalecer. Porque você passou por aquele processo de aprendizado, né? Romanos 15, 1-2 fala, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ou seja, rogar pelo teu irmão para que ele seja edificado.
liberar uma palavra de fé para um irmão que está aflito, um irmão que está doente. Você vai lá e você ora por ele. Eu não tenho dom de cura, ora pela vida do teu irmão, sabe? Você não tem o dom de cura, mas é você que está ali na hora. Então você ora em fé. Eu creio que o Senhor é poderoso para te curar dessa dor. Entendeu? Então, assim, você precisa ter essa convicção no seu coração, que o Senhor pode todas as coisas. Você não precisa chamar uma outra pessoa, não desfazendo de quem tem o dom, mas às vezes aquela pessoa não está disponível no momento, e é você o canal de Deus para rogar pelaquela pessoa, fortalecer a fé dela naquele momento difícil, entendeu? E você liberar uma palavra sobre a vida dela. Que o Senhor levante seu espírito abatido, que a alegria do Senhor possa vir sobre a sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, você vai chorar, mas o Senhor vai te dar alegria no seu coração depois desse processo, sabe? Então, assim, é muito importante a gente entender esse processo de maturação, né? Nessa questão do poder da oração intercessória, nós devemos ser maduros o suficiente para entender por que e para que orar. Existem épocas nas nossas vidas que nós intercedemos só por nós. Para quê? Para que o nosso homem interior seja fortalecido, para que na oportunidade, no tempo oportuno, no tempo oportuno nós possamos ser um intercessor também na vida de outras pessoas. Aleluia. Você falou aí dessa oração intercessória de sentir a dor do próximo. Eu veio aqui no meu coração que muito além, muito mais do que chamado, né, ou ministério, né, todos nós podemos ser e podemos usar a oração intercessória em qualquer momento. Exatamente. Então vai muito além, quando você estava falando aí, estava pensando nisso, vai muito além de chamado, vai muito além de ministério. Todos nós podemos ser, né, alguém que ora, alguém que faz essa oração intercessória em qualquer momento, muito mais de entender que é só um chamado, um dom. Podemos usar a oração em qualquer momento da nossa caminhada. Você colocou bem, quando quando o irmão está precisando de apoio, de uma palavra, e aí a gente, nesse momento, né, você colocou muito bem aí, algo que às vezes eu vivo muito isso. Né? Às vezes as pessoas ficam denominando alguém para orar, ou buscar fulano para orar por mim. E às vezes ele mesmo pode ser esse intercessor. Ele mesmo pode ser esse alguém que vai ser um canal de Deus para aquele irmão. E às vezes, né, eu já vivi isso, né, pessoas que ficam preocupadas, não, vou chamar o fulano, vou chamar a Lili, vou chamar o Fabinho para fazer essa oração. Não, gente, você pode ser esse intercessor. Você é esse intercessor. Você só precisa se colocar na posição de intercessor, como Epáfras, preocupado com a igreja, com alguém, e se coloca porque Deus vai te usar. Você colocou bem, às vezes não é o dom, não é o talento, mas naquele momento você é o canal e Deus vai vir com força te usar para fortalecer alguém. Então, eu quero deixar também essa palavra. Você pode ser esse intercessor. Você é esse intercessor. Basta você querer, basta você se colocar. E você trouxe também uma palavra muito interessante. Precisamos ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Isso vai nos aproximando, isso vai fazendo com que a nossa fé fique mais forte, mais íntima. E aí, quando chegou o momento de orar por alguém, você tem bagagem para falar. E justamente isso que você colocou, que eu frisei ontem na mensagem na igreja, que Jesus está falando para Pedro, você precisa se converter, depois fortalece alguém. É esse tópico que você entrou, que eu já queria colocar também nessa noite. Ele disse para Pedro, primeiro você se converte, primeiro você se transforma, primeiro adquire intimidade, relacionamento, para depois você pensar em fortalecer seus irmãos. E aí me veio, você falando, Lili, me veio uma frase que às vezes eu uso muito isso. Como é que eu posso dar uma receita para alguém de um remédio se eu nunca tomei? Exatamente. Como é que eu posso fortalecer alguém se eu não estou fortalecido? Se eu não tenho essa intimidade, eu não tenho essa aproximação com Deus. Então,
eu quando li esse texto, me veio isso também no meu coração, no meu pensar, que Deus estava preocupado primeiro que Pedro houvesse uma conversão, houvesse uma transformação, houvesse uma mudança, para que a receita, mais na frente, desse certo. Você não vai indicar para mim um remédio que você nunca tomou. Exatamente. Pelo contrário, você só vai me indicar um remédio, uma receita ou um chá. Fabinho, ó, toma esse chá aqui que é batata, porque você já tomou, você já provou, você viu que o chá na sua vida deu certo, ele fez efeito, e aí você vai indicar o chá, porque você sabe que aquele chá funciona. Então foi isso também que eu coloquei ontem na igreja e quero trazer para os irmãos. Primeiro a gente precisa se converter, primeiro a gente precisa adquirir essa transformação, para depois eu me preocupar em fortalecer alguém na presença de Deus. E Deus, quando fala para Pedro, Jesus fala para Pedro, fortalece, ele está falando aí de missões, ele está falando de missão, ele estava trazendo para Pedro que Pedro tinha agora uma missão. Fortalece alguém, Pedro. Depois que você se converter, fortalece. Fortalece, você colocou aí, suporta, carrega as dores do seu irmão, ajuda ele no momento de fraqueza. Primeiro, converta-se. Primeiro, transforma-se na presença de Deus e aí a receita vai dar certo. Que coisa linda! Exatamente. 1 Coisa Coríntios linda. 12, 26 fala assim, ó, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, assim, Aleluia! olha a importância disso. Eu tenho que entender o seu sofrimento, sofrer junto contigo. E quando você for honrado, eu devo também me alegrar junto com você. Então, isso Verdade. consiste a igreja de Jesus, né? É a nossa orientação de fé, em família, de filhos de Deus, de filhos, né? Na nossa igreja a gente fala muito disso, né? A gente tem como um portfólio nosso, né? Ser muitos filhos semelhantes a Jesus. Ou seja, muitos filhos, muitos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo pai, de um bom pai. Muitos filhos semelhantes a Jesus, e o quê? Que sofre o sofrimento do irmão, mas que também se alegra e se regozija com a alegria, com aquilo que ele ganha, com a bonança dele, né? Então, assim, essa é a nossa missão. Nós sermos aperfeiçoados todos os dias através da oração, através da dedicação do nosso devocional, nosso relacionamento com Deus, nosso testemunho diário a despeito do Evangelho. Porque não é muito aquilo que a gente fala, aquilo que é a maneira como nós nos portamos hoje que mostra quem nós somos, né? Porque não adianta muito eu falar sobre você, entendeu? Eu posso falar algo de você e você mostrar algo totalmente diferente, né? Então, assim, essa é a importância, né? Da gente viver em unidade, a gente viver essa orientação e entender de todas as maneiras que Jesus, ele é o nosso intercessor. Então, ele está aqui e ele é o nosso parâmetro para todas as coisas, né? Então, vamos voltar lá no texto, né? Onde ele fala para Pedro, roguei por ti, ou seja, Jesus, ele rogou por Pedro e nós vamos fazer o quê como igreja do Senhor? Rogar uns pelos outros em nome de Jesus. Porque tudo é por ele, nós devemos seguir todas as orientações dele. Aleluia, verdade. Minha amiga, acho que você não percebeu, eu não sei o que houve, também não tenho ideia, mas eu glorifico a Deus, a nossa live, ela não parou. O Instagram, ele costuma me avisar, derrubar, né? Ele costuma aparecer um reloginho para mim, avisando que já tem 1 hora de live. E aí a gente retorna novamente, e até agora não parou, o reloginho não apareceu até agora, já temos 1h18, né? Eu glorifico a Deus, porque Deus está nesse negócio, permitindo a gente aqui direto, sem parada, falar desse texto, dessas riquezas que o texto tem pra gente. Então, assim, eu quero aproveitar esse momento que o relógio ainda não apareceu, mas se ele aparecer eu te aviso,
eu queria pedir a você que a gente pudesse, você fizesse uma oração por nós, pelas nossas vidas, né? Estamos falando de oração intercessória, né? Então eu queria pedir esse momento, antes da gente terminar, que eu vou aproveitar e vou direto, né? Então eu quero pedir a você que você fizesse essa oração pelas nossas vidas, né? Por aquilo que o Espírito Santo gerar no teu coração, antes da gente terminar, amém? Amém. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor, aleluia, é um só espírito com ele. Vou repetir. Amém. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Aleluia. Eu ainda acredito na geração vindoura, eu acredito que aleluia, o Senhor ainda vai transformar muitas vidas, que o Evangelho vai afetar ainda muitas pessoas. aleluia, Ainda que as circunstâncias possam dizer que não, mas nós persistimos em fé, orando e intercedendo. E eu vou orar por isso, para que o nosso coração seja incendiado por esse desejo de intercedermos pelas vidas, por nossas vidas, pela igreja do Senhor Jesus, nesse tempo tão difícil que nós temos vivido. Verdade. Pai, eu oro, Pai, pela igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Eu oro, Jesus, pelos meus irmãos em Cristo, espalhados por todo o continente, Pai, por todos os continentes. Aleluia. Eu oro para que o Teu Espírito Santo possa ministrar o coração deles, ó Senhor. Eu oro para que o Espírito de sabedoria, revelação, como está escrito em Efésios, Senhor, possa se manifestar na vida dos nossos irmãos. Eu oro para que a palavra da verdade afete o coração, ofenda o entendimento dos nossos irmãos todos os dias, para que eles possam ter um relacionamento genuíno contigo, através da pessoa do Espírito Santo. Pai, eu oro, Senhor, para que se levante homens e mulheres, crianças, Senhor, jovens, adolescentes, intercessores, Senhor, que invoquem o Teu nome, Jesus, que invoque a Tua palavra, que invoque, Senhor, a Tua santidade, que não negocie os Teus princípios, ó Pai. Essa é a minha oração nessa noite, Pai, para que nós possamos nos levantar como sentinelas, Senhor, que estão no muro, Senhor, nos muros orando, intercedendo, invocando o nome do Senhor, para que vidas sejam afetadas pelo poder do Evangelho, Pai, pela palavra da verdade, porque a Tua palavra é aquela que nos transforma, Senhor. Então, Pai, que no nome de Jesus, vidas sejam transformadas, Pai. Aleluia. Que no nome de Jesus, vidas, Senhor, sejam transformadas, Senhor. Vidas sejam transformadas pelo Teu Espírito Santo, que cadeias sejam quebradas, que prisões da mente, Senhor, sejam desfeitas, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Eu oro pela igreja do Senhor no Brasil, Pai. Levanta, Senhor, ministros do Evangelho, que manejem, Senhor, a palavra da verdade, ó Pai, com temor e tremor, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pelas lideranças constituídas, ó Pai, na igreja brasileira, Pai, que sejam homens e mulheres, ó Pai, que temam ao Teu nome, Pai, e que possamos viver a Tua verdade. Santifica-nos, Senhor, na Tua verdade, porque a Tua palavra, Senhor, é a verdade que nós devemos viver, Senhor. Afeta o nosso coração, que o nosso interior Te encontre todos os dias, Pai. Batiza-nos, Senhor, com o Teu fogo. Batiza-nos, Senhor, com o entendimento da Tua palavra todos os dias da nossa vida, Senhor. Transforma-nos, Jesus. Em nome do Teu Filho amado, Pai. Essa é a minha oração. Transforma-nos conforme a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, varão. Amém. Deus é conosco. E você estava aí orando, me veio um louvor
para a gente meditar, para terminar essa live. Você conhece? Espera aí. Vou botar aqui, ó. Para a gente terminar essa live antes que o relógio apareça. Eu estou preocupado com ele. Mas eu quero botar esse louvor aqui, ó. Não sei se você está ouvindo. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Um pouco ruim, mas dá. Eu creio no poder da oração. Lembra dele? Lembro. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Essa é antiga. Eu no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Eu vou entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém. Aleluia. Amém. Nós cremos no poder da oração, amém? Eu queria deixar Amém. só esse louvor, só um pedacinho, para a gente terminar. Eu quero te agradecer, Lili, mais uma vez, pela oportunidade de aceitar o nosso convite, de estarmos aqui falando da palavra. Obrigado mais uma vez. Esse ano eu quero usar o Bruno agora, dar uma folga para você. Quero permitir Amém. o Bruno aí. Vou marcar aí um sábado. Não é profeta. Que semana ele trabalha, né? Bruno Semana é fica profeta. tarde. Né? Então vou marcar com ele um sábado aí pra gente fazer uma live. Tá bom? Fala com ele para mim para preparar um texto aí. A gente vai marcar uma live com o Bruno. Quero ouvir o Bruno. Quero ouvir esse vaso aí de profundidade. Amém? Então, minha amiga, Amém. obrigado mais uma vez, do coração, Amém. que sabe que o Fábio gosta muito de você. Deus te abençoe nessa caminhada. Deus Amém. te use lá na comunidade. Estou devendo uma visita, até hoje ainda não fui lá. A pastora sempre me chama, eu estou enrolando, não consigo chegar, mas eu vou fazer o esforço para chegar lá. Quem chegou aí agora, ó, a Beth, Pastora apóstola Beth, meu Deus do céu. Sem palavras, né, Lili, para Beth Fecuri, né? Quem não viveu a Braba momento... tem nome. Ela e o pastor Fecuri, a Braba tem nome. A Braba tem nome. Pastora Beth. E quem nunca teve um momento com a Beth Fecuri, com o pastor Fecuri? Quem nunca viveu um momento lá na Central, né? Eu tive os meus momentos. Eles estão Você aqui teve em os seus cima, momentos. firme e forte aqui em cima, que eles estão aqui, ó. Né? Amém. Caminhando na manancial ali, dando glória, amém? Isso aí. Então, minha amiga, deixa eu te perguntar, você está aí perto da pastora também? Mora próximo? Moro perto da... Eu moro perto da igreja dela, da pastora Beth, pastor Fecuri. Sempre passo lá em frente, aí eu lembro, né? Né? É verdade. Que bom. Minha amiga, obrigado, que Deus abençoe. Não tenho palavras. E aí a gente se vê em breve aí, mais na frente. Em nome de Jesus. Só essa pandemia passar, né? Verdade. Mas eu te chamo mais na frente aí pra te fazer outra. Então eu vou te dar uma folga e vou entrar em contato com você pra gente marcar com o Bruno também, tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém. Só queria deixar só um texto para você, para todo mundo, para me despedir. Amém. João 42:5 fala assim, ó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Que bênção. Essa é a importância da gente se relacionar com Jesus, com o nosso intercessor, para que a gente possa conhecê-lo e ser conhecido, ser achado, né? Que o nosso coração possa ser incendiado por isso. Essa é a minha oração. Aleluia. Deus abençoe sua casa, meu amigo. Que Jesus abençoe seu casamento. Que o Senhor fortaleça o teu homem interior. Que esse ano de 2021 o Senhor possa afetar o teu entendimento. Que o Senhor possa afetar o seu coração
de tal forma que você vai perceber que você não é mais o mesmo. Porque Aleluia. o Senhor, ele vai te afetar dessa maneira. Então você presta atenção nisso, no que eu estou te falando Aleluia. hoje. O Senhor Meu vai Deus. te visitar e o Senhor vai te afetar. E Meu a Deus. maneira que ele vai te afetar, você vai perceber que a partir desse dia você vai ser diferente. Da mesma maneira que Jacó, ele lutou com um anjo e a partir daquele momento ele foi tocado. Aleluia. Que o Senhor, ele possa fazer isso sobre você e eu sei que ele vai fazer e você vai lembrar do que eu estou te dizendo. E a partir desse dia, você vai perceber que você vai viver algo diferente. Você vai passar a agir diferente, vai passar a ministrar diferente. Amém? Que Jesus te abençoe, abençoe sua casa, toda a sua família. Um grande abraço na sua esposa. Ela é uma querida do meu coração também. E tamo junto, amigo. Vamos juntos. Amém. Tamo junto. Nessa empreitada aí de lives, estamos juntos. Que Deus te abençoe. Brigadão, tá? A paz. Amém. A paz, gente. Um abraço para todo mundo aí que ficou com a gente. Amém. E eu quero aproveitar e dizer que essa live fica lá no Instagram, né? Depois eu vou colocar lá no meu canal, Ministério de Ensino Deus é Fiel. Então, a Lili, se quiser depois compartilhar essa live para alguém que não participou, pode ir lá no meu Instagram, pegar e levar para alguém e vai estar também no meu canal. Então, beijo no coração para você, Lili. Tamo juntos. Amém. Tchau, um abraço. Um abraço. Sair, vamos sair. Oh, amém. Amém, gente. Que benção, né? Irmã Liliane. A irmã Francina colocou aqui que vai ter um chá de mulheres lá na Manancial. E a pastora está colocando aqui, ó, no dia 13/3, esse chá de mulheres lá na Manancial vai ser bênção. Tenho certeza que vai ser bênção, né? E espero que as irmãs, a mulherada aí de Deus, mulheres de Deus, procure a igreja Manancial da Vida, a pastora Beth, a apóstola Beth Fecúrio, pastor, para participar desse chá de mulheres, que eu tenho certeza que vai ser bênção, né? Já estou fazendo a propaganda aqui, pastora, do chá de mulheres aí. Primeiro chá de mulheres, eu acredito que é o primeiro chá de mulheres da Igreja Manancial em 2021 e vai ser impactante, vai ser bênção. Tenho certeza que vai ser uma pregadora de excelência, vai estar ministrando lá, né? Tudo que vai acontecer lá, eu tenho certeza, vai ser de excelência para a glória de Deus. Então, gente, eu estou fazendo a propaganda aqui da Igreja Manancial, da pastora, do pastor, porque eu sei que tudo que vem de lá é um casal que sempre procura estar no centro da vontade de Deus, procurando sempre oferecer o melhor, um alimento de qualidade para as suas ovelhas ali naquele lugar. Então, estou fazendo essa propaganda com muita certeza, com muita tranquilidade, com muita paz em Deus, tendo a certeza que vai ser bênção. Pastora, depois bota aí, se for possível, aí o valor, inscrição, ó, a Laísa está colocando aqui, ó, eu vou, dia 13/3, chá de mulheres. A Carla já tem colocado aí o anúncio no Instagram, mas eu estou aqui aproveitando esse momento para fortalecer, né? Então, pastora, põe aí, se for o caso, o valor, procurar a inscrição, fazer com alguém, porque vai ser bênção. Infelizmente, eu não posso ir, mas eu tenho certeza que vai ser bênção. Só de falar aqui do chá, eu tenho certeza que vai ser para a glória de Deus. Francina Forte, amei essa live, essa jovem aí, ela fala com muita tranquilidade, serena, que é gostoso de ouvir ela falar. Justamente, Francina, a irmã Lili é bênção, ela fala com muita tranquilidade, serenidade, com conteúdo, sabendo do que está falando. É assim, né? Graças a Deus. Gente, que Deus abençoe. Obrigado aí pela presença de todos que participaram. Hoje foi a primeira live ainda de muitas em 2021 que a gente pretende fazer. E breve, eu estou mudando um pouco também a nossa live, não só para falar da palavra de Deus, mas breve eu vou começar a fazer algumas lives também a respeito na área da educação. Eu vou começar também a fazer lives a respeito do segmento da educação, do ensino. Então, se você também quiser
nos prestigiar, participar com a gente. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, psicopedagogos, professores, diretores de escola, gente da área da educação, né, que vai vir aqui na live para falar um pouco sobre esse segmento que é a educação, que é o ensino, que tem sido, infelizmente, tão afetado nesses dias de pandemia, né, dias de isolamento social. E o ensino é uma arma importante. O ensino é uma arma importantíssima para nós, para mudar gerações, para mudar pessoas, para mudar vidas. É através da educação, através do ensino. Eu não estou aqui desprezando em momento algum a palavra de Deus e a pessoa de Jesus, mas é através da educação, é através do ensino que a gente consegue ainda ver mudanças nas pessoas e no mundo, né? Só através da educação. Então, breve, eu vou começar uma série de lives aqui falando sobre educação, sobre ensino, sobre aprendizagem. E se você que já é frequentador das nossas lives quiser participar com a gente, trazendo perguntas, querendo tirar dúvidas a respeito da educação, do ensino, né, das escolas, né, a gente vai ter aqui homens, pessoas aqui gabaritadas, formadas, que têm bagagem para falar sobre a educação, sobre o ensino. Então, se você quer tirar dúvidas sobre essas questões, sobre esse segmento, breve, o evangelista Fábio Cruz vai estar aqui também falando sobre essa questão. Chegou aqui para a gente nossa irmã Alice, minha amada, minha mana do coração, aqui ó, para você, ó. Um abraço para você, que Deus te abençoe, Alice. Muito bom você estar aí com a gente, chegando agora. Então, gente, como eu falei, tá? Breve, vou começar uma série de lives aqui falando sobre educação, sobre ensino. Psicopedagogas vão passar por aqui, professores, diretores de escola vão passar por aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre vários assuntos, né? TDAH e outros assuntos, deficiência intelectual. Nós vamos abordar vários assuntos de pessoas, crianças que estão vivendo processos e a gente precisa, de uma maneira ou de outra, ajudar. Fábio, faz uma live com a apóstola Beth Fecuri. Eu estou desde o ano passado tentando fazer uma live com a pastora, né? Com a apóstola, né? Mas ela vive correndo, ela diz que não é muito boa de live, mas esse ano de 2021 vou tentar convencê-la a fazer uma live comigo. Vou chamar ela no privado. Se a pastora estiver aí nos assistindo, eu vou fazer um convite para ela participar de uma live com a gente, tá bom? Nosso pedido aqui é da nossa irmã Laisa, né? Para que a gente tente convencer a pastora Beth a participar com a gente de uma live, tá bom, gente? Então, estou deixando aqui um recado abençoado. Você que quer participar dessas lives que eu vou fazer, séries de lives abençoadíssimas. Vamos falar sobre deficiência intelectual, vamos falar sobre vários assuntos relacionados à educação. Então, quero já convocar você a ficar atento às nossas lives. Eu já estou convidando algumas pessoas aqui para participar com a gente. E é um tempo novo de live aqui no Instagram para abençoar vidas também, tá bom? E são pessoas também que são crentes, pessoas que são cristãs também, outras não são, mas têm uma bagagem, têm experiência para nos ajudar e nos orientar sobre esses assuntos que é importante também na nossa geração, no nosso momento de hoje, tá bom? Gente, beijo no coração. Eu quero agradecer a todos. Passou aqui também o nosso irmão Júnior, meu amigo Júnior, passou aqui também na live. E às vezes vai passando pessoas aqui que não dá tempo de eu falar para todo mundo, né? Não dá tempo de eu agradecer a todo mundo. Mas passou aqui várias pessoas hoje. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Bom final de semana, na presença de Deus. Que o Senhor seja contigo nesse final de semana, abençoado na presença dEle. Tá bom, gente? Esse é o desejo do seu amigo e irmão Fábio Cruz para a tua vida, né, nessa noite. E um final de noite abençoado na presença do Senhor. Gente, que Deus abençoe a todos, tá? Fiquem na paz e a gente se vê em breve na próxima live aí. Vai nos acompanhando porque vai ser bênção.
em nome de Jesus. Um abraço para todos.